Olá, benditos! Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais essa noite, para poder trazer um assunto relacionado às lives que temos feito aqui sobre os papéis nos relacionamentos, desafios, e tem sido uma oportunidade única a cada encontro. Temos sido tremendamente abençoados com o conteúdo que temos sido promovido aqui e também pelos relatórios, né, que as pessoas têm nos dado, feedbacks, e tem sido importante demais para nós aprendermos com as experiências que são compartilhadas aqui, e acredito que hoje não vai ser diferente. O tema hoje é o papel das redes sociais no casamento. Tem muita coisa boa para a gente conversar. A nossa irmã Érica já está aí, e aí acredito que vai ser assim, um momento muito bom para nós todos agora, né? E é isso. Então, eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença, o seu compromisso de estar conosco aqui todas as semanas. Tem sido muito bom poder contar com cada um de vocês, a Laís, Priscila, Emanuel, Maria. Gente, muito bom receber vocês aqui, sabe? E eu vou encaminhar para algumas pessoas aqui também, né? Claro, quero te convidar também a fazer, né, essa ação de convidar pessoas para poder estar conosco aqui. Acredito que isso é extremamente importante, porque é uma forma de nós mostrarmos para a plataforma que nosso conteúdo é relevante e assim ela entrega para mais pessoas para poder estar conosco aqui, e nós só temos a ganhar com tudo isso, né? Então, não perde a oportunidade não, se você puder, encaminhe aí para algumas pessoas e já vai ajudar bastante, tá bom? E aí já eu chamo a Érica e nós começamos aqui e vamos trocando algumas ideias que eu acredito que vai ser de extrema relevância para todos nós. Amém? Bom demais. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Me fala aqui se está saindo aí bacana o som. Tem um som externo aqui, não sei se está legal, se o volume está muito alto, se está tendo cheiro ou ruído. Foi um dos grandes desafios que eu enfrentei nessa jornada de começar aí a estar fazendo lives aqui junto com a Érica Vilhena. Graças a Deus consegui arrumar o recurso, né, para poder resolver. Maristela, bem-vinda, bom ver você por aqui. Maria diz que está ótimo, ok. Emanuel diz que está ok também. Isso é muito bom, isso é muito bom. Érica já está por aí, já posso te chamar para a gente começar. A Érica falou assim que sim. Vou chamar a Érica aqui para a gente já dar seguimento. Rita, boa noite, bem-vinda. Isso aí, gente, vamos entrando, vamos convidando pessoas aí. Pega o aviãozinho que está aqui do ladinho aqui, ó. Dispara aí, vamos convidar pessoas para poder estar conosco aqui, para ter esse momento onde vamos aprender um pouco mais sobre como lidar, né, com os desafios nos matrimônios, nas relações. Hoje nós estamos no quarto tópico, né? Nós começamos aí, a gente não divulgou todos no começo dessa jornada, mas a cada semana nós temos trago um tema aqui específico, e tem sido muito bom trabalhar com eles, porque os retornos têm sido muito positivos, gente. Muita gente se conectando com aquilo que nós temos trago aqui de informação, de orientação, e está sendo importante para nós demais receber esse retorno, porque a gente está vendo como as famílias têm encontrado dificuldade, como a gente pode contribuir, né? Então, de forma simples, voluntária, nós estamos aqui todas as semanas produzindo conteúdo para ajudar você na sua comunicação, na sua relação, na criação dos filhos. Então, a gente tem mais temas para a gente começar a elaborar nos próximos encontros aqui, e acredito que nós só temos a ganhar com isso. Cristiano, Keila, bem-vindos, boa noite. Deixa eu chamar a Érica aqui para a gente começar. E bora para cima, minha irmã. Deixa eu ver se ela recebeu lá. Ariane Machado, boa noite, bem-vinda. Acho que a Erika vai entrar aí, gente. Só virar lá a tela. Olha ela aí. Ei, como vai? Boa noite. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem a Erika aí?
Dá um sinal para nós aí se o som dela tá legal, se vocês estão vendo a Érica. E aí, irmã Érica, como vai? Tá tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo rompendo, tudo rompendo. Tá Costumo bom. dizer que quando me perguntam se eu estou bem, eu falo assim, tá de ótimo para excelente. Então, a gente tem que trazer, né, essa psicologia positiva constantemente para poder a gente fortalecer isso. Não somos robôs, vai ter dia que a gente vai estar com alguns desafios, sim, mas se nós pudermos verbalizar o bom, acho que sempre é melhor. Acredito que é sempre melhor. Keila está perguntando qual é o tema da live. O tema da live hoje é o papel das redes sociais nos relacionamentos. Né? Cada semana a gente traga aqui um tema e o de hoje é o papel das redes sociais nos relacionamentos. É um desafio e tanto. Esse avanço tecnológico, né, Érica, tem trago grandes desafios para as famílias. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, não é verdade? Tentar colocar aqui. Ah, o seu áudio deu uma melhorada. Quando você quiser começar, você me fala para nós já darmos o pontapé inicial. Coloquei aqui, tenta fixar aí para nós. Ah, tá. Feito. Isso. Isso, bom que agora Melhorou? melhorou demais. Agora o pessoal vai entrar e já vai saber que o tema está fixado aí, o papel das redes sociais no relacionamento. Bom, que nos próximos a Isso. gente faz isso, né? Que aí a gente vai mantendo essa informação direta aí durante todo o tempo que nós estivermos aqui. Não é verdade? Exatamente. Pessoal, então, para quem não conhece, essa é a Érica Vilhena, eu vou deixar ela se apresentar aqui e a gente vai começar a conversar sobre esse tema de extrema importância, né? É o último desses 4 tópicos que nós estamos trabalhando nesse mês, nesses 4 encontros, mas ele não é menos importante, não, muito pelo contrário, né? Então, tá com a Érica a palavra, a gente vai começar em seguida. A joia. Bom, então, sei quem são os novatos aí, né? Sejam bem-vindos. Eu sou a Érica Vilhena, né? Sou psicanalista clínica também. Já trabalho já há um tempo, né? Aí com casais, sou terapeuta de casais também. Sou casada com o Cristiano Vilhena, tenho 2 filhos, o Emanuel e o Pedro, um de 13, um de 7, 2 rapazes. E estamos aí nessa jornada aí, né? Cuidando das emoções, né? Preparando, nos aprimorando. A gente tem se especializado cada vez mais, né? Para cuidar dessas vidas aí, e da gente também, né? Porque é importante. Eu falo que a gente tem é como se a gente fosse aqueles prédios, né, que a gente chega e tem aquela placa assim, estamos em reforma, para melhor atendê-los todos os Constantemente. dias, né? Exatamente. Todos os dias, né, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando constantemente. E esse é o objetivo, né, a gente ser melhor cada dia. Com certeza. E aí? Com certeza. Com certeza. Érica, prazer ter você aqui novamente. Um abraço aí no Cristiano, no Emanuel, que está aqui na live também, né? Deus continue abençoando sua Então família aí. aí, fortalecendo vocês. Esse tema eu achei interessante pelo seguinte: você tem acompanhado aí minha jornada, como eu tenho trabalhado com famílias, com casais, com homens, mulheres, enfrentando vários desafios, o tocante à intimidade, sexualidade, pornografia. E assim, na era mais passada, vamos assim dizer, né? Tinha aquela questão da pornografia estática, então era revista, comprava escondido, era um jeito estranho de consumir, fita VHS, que também tinha restrição de acesso, enfim. Sim, Hoje está tudo na palma da mão. Então, a maioria dos verdade. desafios que as famílias têm enfrentado está onde? Está naquele silêncio, naquele segredo de levar o telefone para o banheiro, ou estar no quarto de porta fechada, o cônjuge aproximar e aí ele vai lá e vira o telefone, põe senha, põe no modo avião. Então, essa tecnologia que é tão abençoadora trouxe vários desafios. Então, hoje nós vamos falar sobre isso porque nós, de fato, precisamos entender qual que é o papel das redes sociais nos relacionamentos.
Nós falamos sobre criação de filhos, sobre posicionamento, relacionamento, conexão e por aí vai. E em todos esses aspectos a gente vê que se esbarra numa questão digital, né? E hoje a questão dos conflitos nas relações vem às vezes de uma possível traição que começou através de uma reação numa foto, uma mensagem que foi trocada com duplo sentido. Então, para a gente começarmos, como que você enxerga essa questão das redes sociais nas relações? Nós até colocamos, né, que as redes sociais, né, a tecnologia em si, né, ela veio para facilitar, na verdade, né, essa comunicação, ela veio para facilitar o diálogo, mas se nós não tomarmos cuidado, ela se torna um vilão também, né, porque a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento de usar, né, essa ferramenta a nosso favor. Sim. Porque da mesma forma que ela favorece com que esse distanciamento aí, né, por exemplo, a gente pode estar lá nos Estados Unidos e o outro aqui, que você consegue conversar como se estivesse próximo. Né, da forma que nós estamos aqui. Eu não sei nem onde que tem gente aí nos assistindo aí, né? Coloca aí, pessoal, de onde que você está nos vendo aí. É bom que a gente fique sabendo de onde que você está assistindo a gente. Importante. Mas, o que acontece? Então, assim, a rede social, essa tecnologia, ela nos favorece com que a gente tenha essa agilidade, essa proximidade maior, né? Ó, tem gente de Goiânia aí, ó, seja bem-vinda. Legal. Então, assim, vai favorecendo isso, né? Que a gente consiga ter essa comunicação mais eficaz. Só que, ao mesmo tempo, ela também pode impactar nesse distanciamento físico, né? Por quê? Às vezes a pessoa pode estar ali, ela pode comunicar somente pelo Zap, somente por mensagem. E eu conheço pessoas assim, né? Eu tenho pessoas que eu conheço, tem até pessoas que eu atendo que têm essa dificuldade, não como casal, mas dentro da família, que tem essa dificuldade da comunicação efetiva, comunicação dentro de casa, né? De se comunicar com palavras mesmo, de se reunir em família. Comunica ali só. Demais. Dando recado, mandando recado. Eu vivo isso, às vezes, com algumas pessoas, que a gente tem essa dificuldade. Então, assim, a gente precisa usar isso a nosso favor. Com certeza. Né? Essa semana mesmo, lá no grupo da nossa família, o pessoal até mandou uma mensagem lá falando assim, a diferença dos homens combinando um churrasco e das mulheres combinando um churrasco. E aí os homens super objetivos, né? Quem vai levar carne, quem vai levar bebida, quem... Pronto, resolveu. E as mulheres, mas podia ser em tal lugar, não sei o quê, não, demorou 3 horas para combinar o churrasco. Né? Porque a gente quer bater papo, a gente quer conversar, a gente quer falar, né? E rende muito mais. E é necessário esse diálogo. Então, da mesma forma que, tanto nas redes sociais, a gente precisa desse diálogo, no cotidiano, né, na vida, a gente também precisa e não pode substituir isso, né, de só ir para a rede social, ir para a questão dessa comunicação lá e deixar de ter a comunicação física, que vai para o toque, que vai para a questão do tete-a-tete ali mesmo, né? Semana passada eu até falei um pouco sobre isso, que tem os hormônios que trazem a felicidade, né? Que estimulam a alegria, e que para estimular isso a gente precisa desse contato físico com pessoas, né? De abraços, de presença, né? Desse calor humano. Não adianta só interagir falando, conversando, precisa do calor humano, da presença. Então, assim, o impacto, né, da rede social em excesso ali, substituindo a presença, pode ter um impacto negativo, sim, e pode atrapalhar nos relacionamentos. Então, a gente tem que saber dosar. Usar o que é bom a nosso favor
mas saber diferenciar o que é negativo também. E também não permitir com que as brechas venham entrar, né? Porque senão a gente acaba permitindo, porque é aquilo que você falou, está nas nossas mãos. A gente tem acesso a tudo, né? Está tudo nas nossas mãos. Então está muito fácil hoje em dia. Tanto para os casais quanto para os nossos filhos também. Está tudo muito fácil, né? Você tem acesso a todo tipo de informação, tanto negativo quanto positivo, né? Sim. Assim, você falou de uma questão aí que eu peguei até um gancho, lembrei de umas coisas que eu já presenciei aqui em questão de atendimento com famílias. Homens e mulheres dentro da relação reclamando que, antigamente, lógico, que você não vai tratar um outro como se fosse um empregado, mas assim, meu bem, você pode pegar isso aqui para mim, você pode fazer isso aqui para mim e tal, aquela coisa toda. Então, tinha essa questão de você precisar da presença do outro ou chamar a atenção e o outro vir, você ter ali aquele momento de solicitar aquela ajuda, enfim. Hoje em dia, é o silêncio dentro de casa, é o marido conversando com a esposa por mensagem dentro de casa, perguntando as coisas dentro de casa. Então, Sim. assim, não quero perder o que eu estou fazendo ali, eu vou ter que levantar, vou perder, então, peraí, puxa ali, né, nas barras de notificações, responde por ali mesmo, para poder nem sair do conteúdo que está consumindo. E o tempo de interação dentro de casa tem sido canalizado ao contrário. Não tem aquela interação pessoal mais. Às vezes chega, Sim. cumprimenta, pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, como é que foi o dia? Foi legal. Acabou, já deu as costas, jogou a mochila para um lado, a bolsa para o outro, troca de roupa ou não, já deita, telefone na mão. E aí começa, e vai por horas ali, vai por horas a fio. Então, não sabe como é que está o filho na escola, não sabe como é que foi o dia da esposa. E o grande desafio que as pessoas às vezes vêm apresentando mulheres principalmente, ele não pergunta como é que eu tô, não sabe o que, que eu tô passando, não se interessa pelas coisas que eu gosto. Então, com isso, distancia, porque não tem conexão, não tem diálogo, entende? Então, a prioridade, as redes sociais, e assim, o que eu já falei algumas vezes, o que eu penso? Se você estiver ali consumindo um conteúdo que vai te ajudar a produzir conteúdo para poder ajudar pessoas ou no seu negócio pessoal, tá tudo certo. É bom você também organizar um tempo, não dedicar todo o seu tempo ali de casa para essa finalidade. Alinhamento familiar, eu acho que é fantástico essa temática de vamos alinhar o que nós vamos fazer, o comum acordo, acho sensacional. Funciona demais a Uhum. conta. E aí tem o alinhamento, vai lá e usa com uma finalidade específica. Agora, se não é o caso, vai dar problema, porque daí a pouco o homem começa a exigir que a esposa se comporte como aquelas mulheres que ele está acostumado a ver nas redes sociais. Talvez na forma como se veste, numa Uhum. ousadia na hora de dançar. E quando o conteúdo é um conteúdo adulto, o que é que ela interpreta aquilo que aquela pessoa estava interpretando ali? E aí onde é que começa a ruir o matrimônio? Porque perde Sim. referência, perde aquela Sim. identidade. Não casou para poder viver personagens, né? Não teve esse primeiro contato ali na hora do juramento, na hora dos votos, não teve essa promessa. Tudo quebrado a partir do momento que entrou as redes sociais de uma forma negativa nessa relação. E aí o que acontece? Esse excesso de tempo molda um comportamento, porque depois dos filhos vai achar ruim porque o menino está ficando muito tempo no telefone, mas com quem que ele aprendeu a mexer, ficar tanto no telefone? Com o pai, com a mãe. Então, molda o comportamento desse indivíduo que está se desenvolvendo. Então, o prejuízo é muito maior do que se possa pensar, porque é o que eu costumo dizer, que em casa eu não estou criando dois filhos, eu estou preparando duas famílias. Então, eles têm que olhar para os exemplos que eu estou gerando aqui agora, para poder eles pegarem e seguirem com isso para levar para as famílias dele. Então, se eu estou dando um mau exemplo Sim. aqui, eu não estou só vivendo o meu momento, eu estou piorando o futuro deles a cada momento que eu vivo o meu momento. Então, nós Verdade. precisamos ter uma disciplina e eu sempre bato na tecla. Quando eu vejo desafio na família, vejo os conflitos acontecendo, vocês alinharam, conversaram sobre isso? Não, mas é por... sim ou não, só tem uma resposta. Não, a gente não conversou. Então o problema está porque não está tendo comunicação. Você cobrar aquilo que ele faz, ele tem a mesma queixa que você. E por aí vai, porque no primeiro momento, no primeiro encontro, geralmente é um querendo apontar o que o outro está fazendo de errado, é um querendo acusar o outro, sempre aquele conflito, na maioria das vezes no primeiro encontro. Então é hora de deixar falar, ir lá e apaziguar, e sempre tem
ou é o tempo demasiado na internet, no telefone, no computador, é o segredo, por que tem senha e por aí vai. E vou te passar a bola. E essa questão da senha diferente? O que você acha aí disso, Érica? A senha aqui, eu não posso, eu sou suspeita para falar que aqui nem a senha do banco a gente não esconde um do outro. Ótimo. Mas, assim, na verdade, o que acontece? Há casos e casos, né? A gente respeita quem pensa diferente. Mas eu entendo que essa individualidade, que foi até o que nós falamos um pouquinho semana passada, ela vai assim, o meu limite vai até onde fere o direito do outro, né? E eu cedo do meu lado para que o outro também venha ceder do lado dele. Então, assim, da mesma maneira, né, que eu passo a confiabilidade do meu lado, o meu esposo vai sentir essa confiança da minha parte e ele vai passar do lado dele também. Então, assim, o ideal é que exista essa liberdade, né? Exista essa confiança, exista essa liberdade de que um tem acesso à vida do outro, né? Porque a verdadeira intimidade é isso, né? De que um tem a liberdade e acesso à vida do outro da maneira que você saiba tudo que está passando ali na vida da outra pessoa, né? Eu nem falei isso na semana passada. Eu tenho um caso, assim, de uma pessoa específica, né? Isso é de muitos anos, então não tem nem problema falar, né? Que a pessoa nem vai lembrar disso mais também. Mas no caso, assim, que a pessoa, ela não tinha essa liberdade de saber das coisas que se passava na vida do esposo, né? Então, isso a incomodava muito, porque tudo que se passava na vida dele, as outras pessoas sabiam. A mãe sabia, os amigos sabiam, e aí, em determinado momento, eles estavam numa roda de amigos, conversando, e aí, quando ela chegou, eles comentaram, né, algumas situações que ele tinha vivido, coisas relacionadas até conquistas, e aí ela ficou toda sem graça, porque ela não sabia daquele fato, né? E aí ela voltou para casa muito triste e pensou assim, poxa vida, eu não faço parte da vida dele. Tanto tempo que nós estamos juntos, e uma coisa tão simples, mas eu queria fazer parte da vida dele. E isso para mim era algo, para ela falando, né? Isso para mim era algo que ela se sentiu assim, invalidada, ela se sentiu não pertencente na vida dele. Claro, claro, claro. E os outros, todo mundo sabia. Então ela se sentiu extremamente traída, porque todo mundo sabia do fato, todo mundo sabia daquela conquista, todo mundo parabenizando ele pela conquista, e ela, que era a esposa há tantos anos, não sabia, até nas redes sociais as pessoas sabiam. E ela não, porque ela não era aquelas pessoas, né, que era presente ali nessas questões de redes sociais, na época, acho que era a época de Orkut, né? Usei muito. E aí, isso. E aí, ela não sabia. Então, assim, quando nós temos essa liberdade um para com o outro, a gente sabe da vida um do outro, é mais natural, né? De que essa liberdade vai fluindo. Então, esse acesso, né, de ter a senha, aliás, ou deixar sem a senha mesmo, não sei qual que é a sua liberdade, se você quer ter a senha, mas que o outro tenha essa liberdade, esse acesso, você passa essa confiabilidade, você diminui a insegurança do outro, né? Você diminui os riscos, né? Também desses possíveis episódios futuramente, porque você vai se resguardar mais, você vai pensar mais no outro diante das suas atitudes sempre. Não que precise disso,
né? Porque a fidelidade da gente, a lealdade da gente, ela depende da questão do nosso caráter, da nossa atitude, Uhum. né? Eu não preciso provar para o outro isso. Depende de mim. Eu que tenho Claro. que ter essa postura. Mas eu falo com relação assim, isso até favorece, né? Porque eu preciso manter, sim, a minha postura. Eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar a vida dos meus filhos. E com relação a essa questão das redes sociais, com relação a essas senhas, a tudo isso, quando um tem acesso ali às questões dos outros, é mais fácil você dar essa liberdade, ter também essa liberdade e poder confiar, Uhum. né? Flui melhor. Com certeza. Porque quando o outro não te permite, você fica com o pezinho atrás. Você fica assim, por que será? O que está acontecendo? Você sempre vai estar desconfiando do outro, mesmo que o outro não esteja fazendo nada, mas você vai desconfiar, não é não? Com Você vai falar assim, certeza. uai, está acontecendo alguma coisa, por que será que eu não posso mexer? Tem alguma coisa aí que você está me escondendo? Né? E vai Exatamente. ficar sempre com o pezinho atrás. Se teve esse princípio, não tem como não ser nada. Está escondendo alguma coisa. Se teve essa atitude é porque está escondendo. Eu falo que assim, eu tive muitas falhas de comportamento com a minha esposa e a questão da senha era algo que, tipo assim, quando ela queria usar o meu aparelho, alguma coisa assim, eu pegava, desbloqueava e ficava próximo. Eu ficava monitorando. Às vezes era alguma coisa que ela não precisava das redes da internet, eu tirava da internet, desconectava dos dados do Wi-Fi para poder ela mexer ali onde meus olhos estavam vendo ali, ficava de cima. E eu meio que, tipo assim, eu inibia ela de acessar, porque eu sabia que ela poderia encontrar coisas que eu estava escondendo ali, que eu não queria que ela tivesse acesso, Uhum. né? Então, eu sei como é que funciona isso, porque eu não sou o único homem na face da Terra a ter feito isso. E quando Sim. eu fui passar pelo meu processo de significação, quando eu resolvi me abrir para ela e confessar as coisas que eu estava fazendo, pedir ajuda dela para poder me libertar dessa prisão, desse cativeiro que eu vivi nele por muitos anos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar um portal de transparência, literalmente. Olha, a partir de hoje eu vou usar a mesma senha do seu telefone, meu e-mail é assim, minhas redes sociais é assado, fica no computador e assim, todas as vezes que ele desconectou, não foi acaso. Foi eu que tive fraquezas e fui lá e desconectei e usei esse argumento que tinha desconectado sozinho, mas não era uma verdade. É porque eu não queria que ela descobrisse que eu estava tendo as minhas fraquezas. Até que quando foi de Uhum. 2020, 2018 para 2019, foi a última vez que eu tive uma falha no comportamento assim que pudesse preocupar. E aí, a partir dali, em todo esse tempo, esses 5, 6 anos, nós já vivemos essa realidade de que eu não tenho. Ela pega, de vez em quando a gente está deitado, ela fala assim: deixa eu pegar esse telefone aqui, deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. E ela pega numa boa, e eu não permito que ela se sinta constrangida, muito pelo contrário. Antes, eu fazia ela ter ciúme de outras mulheres, ter vergonha de outras mulheres. Hoje não. Hoje eu prefiro que outras mulheres tenham ciúme dela. Ela é a prioridade. O valor primário é para ela. Então, hoje ela tem Uhum. acesso às coisas que eu faço e às coisas que eu consumo. Por quê? Porque eu escondi isso por muito tempo. Porque eu usava a internet, as redes sociais, para me beneficiar do meu prazer egoísta, individual. Entende? E Uhum. acaba que você fecha portas, você trava bênçãos na sua vida por causa desse mistério desnecessário. Então, uma forma que eu encontrei de me proteger foi me expondo. Então, isso me trouxe mais segurança. Kellen, desse jeito, e todas as vezes que a gente sente dúvidas, se olhar, vai descobrir alguma coisa. Olha só, mais uma pessoa que concorda que isso de esconder, ou para que você quer, por que tem que questionar? O que você quer com o telefone do outro? Ah, mas o telefone é privacidade. Que privacidade é essa que você quer dentro do matrimônio se você escolheu compartilhar a vida com outra pessoa? Você quer privacidade e não casar, se ficar sozinho. Não, mas tem que ter respeito dentro do matrimônio. Tem que ter respeito, sim, mas espera aí. Então, por causa disso, você vai fazer o que você quiser escondido ali, tá tudo certo, porque eu tenho que respeitar a sua privacidade. Eu já acho que está fugindo da essência, né? Então, eu, particularmente,
as senhas do telefone, ela sabe. Hoje a gente tem sistema operacional diferente, mas mesmo assim, ela sabe a senha de código do meu telefone, a senha de banco ela sabe, eu sei de qual CPF dela, ela sabe o meu. Então, assim, quando precisa de alguma coisa, ela faz. Ela precisa acessar algum aplicativo, ela sabe a senha, meus e-mails, sabe tudo. Por quê? Porque eu não quero ter nenhuma reserva, porque eu sofri muito por longos anos, porque pensando no problema que você arruma quando você envolve com as questões que as redes sociais te levam a agir, eu fui muito omisso. E eu escondi muita coisa. E eu perdi muito da minha família com isso. E eu decidi não fazer isso mais. Então eu dou essa liberdade justamente porque eu não quero que isso que é por esse bênção que nós estamos fazendo aqui hoje, usar a rede social para transmitir bênção para casais, para família, para relacionamentos, a gente tem essa liberdade, tem esse acesso. E está restaurado poder fazer isso. E eu falo porque eu posso dizer que eu tenho propriedade para poder falar do que eu estou falando aqui, porque eu sei o que foi passar por anos com esse sepulcro caiado, sendo esse sepulcro caiado. É lógico que assim, a gente não quer mostrar aqui um perfil de pessoas que sempre vão estar agindo dessa forma, porque existe também um perfil de pessoas que agem de uma forma diferente, né? Eu, por exemplo, já atendi pessoas que eles têm um comportamento, né, dessa forma, que eles precisam e querem ter essa individualidade em excesso, querem ter essa privacidade em excesso, mas não são pessoas que estão traindo e não são pessoas que estão fazendo nada de errado com o cônjuge. É porque o perfil comportamental deles, desde a infância, são pessoas que viveram situações onde foram muito cobrados, onde foram muito exigidos e onde eles não tiveram essa liberdade de viverem uma vida assim, onde eles podiam se expressar, onde podiam ser quem eles eram. Então, hoje, né, por exemplo, uma pessoa específica aqui, né, não vou dar nome aos bois, como se diz o povo, né, que eu conheço. Essa pessoa, ela tem dificuldade de se permitir expor a vida, de se permitir que as pessoas, por exemplo, adentrem a vida dela, conheçam as coisas que ela faz, se expor nas redes sociais, permitir que a pessoa que ela está se relacionando, né, ali, tem acesso às suas redes sociais, às suas questões mais íntimas e pessoais, ao seu celular, se aquilo ali a pessoa vai mexer, vai estar incomodando, porque ela se sente invadida, ela se sente controlada, ela se sente como se a privacidade fosse mexida, aí já é outro âmbito, não tem a ver com ela tá traindo, porque aí talvez a gente fala assim, vai parecer que todo mundo que tem esse perfil, né, que, por exemplo, põe uma senha, que não gosta que o outro mexe, que é mais sistemático, é porque tá traindo, é porque tá fazendo alguma coisa, e nem sempre é assim. Às vezes é um perfil, né, comportamental da pessoa, que a pessoa é mais sistemática, é uma pessoa que não gosta de ser invadido nessa privacidade, por causa de algum trauma, de alguma coisa que viveu. Como eu conheço uma pessoa assim. Então, isso, na verdade, precisa ser tratado, né? Porque não é normal você viver assim. Porque quando a gente decide relacionar com alguém, a gente decide o quê? Se abrir, literalmente, né? Intimidade, principalmente entre casal, é literalmente a gente fazer o quê? Se despir um para o outro, né? De forma que o outro, ele nos vê como nós somos. Ele precisa ver totalmente a nossa intimidade, como nós realmente somos. E aí, essa liberdade do outro ter acesso à nossa vida é o que faz com que esse relacionamento flua. Se eu me fecho, se eu não permito que o outro tenha acesso à minha vida, se eu não permito que o outro saiba quanto que eu ganho, se eu não permito que o outro saiba aonde que eu vou, se eu não permito que o outro saiba onde que eu fui, o que que eu fiz, por que que eu demorei, como que eu vou relacionar com alguém desse jeito? Né? Desafiador.
Desafiador. Aí é complicado, né? Então, assim, quando a gente decide relacionar com alguém, a gente tem que entender que a gente precisa querer também se abrir. Mas nesse caso específico, é necessário a pessoa curar essas feridas, né, que o fizeram se fechar para esse comportamento aí de não querer se abrir. Na verdade, ele se fechou, né, para o relacionamento, não confia, não consegue abrir a sua vida, como se fosse assim, né? Que é um pouco diferente, porque tô deixando claro, porque senão as pessoas vão falar assim, mas todo mundo que age assim é porque está traindo, e não é bem assim, né? Não é bem assim. E você foi feliz nessa colocação, e é o que me leva a pensar que, assim, não é porque está traindo, mas toda essa reserva é Sim, por alguma coisa que aconteceu que desorganizou essa pessoa em algum momento da vida dela. E aí é que tá. O quanto de conexão que essa família vai ter, que esse casal vai ter, que essa relação vai ter, porque e a maturidade, o entendimento, o conhecimento, sabedoria. Porque por mais que ele não esteja transmitindo, não é essa mensagem que ele quer transmitir, se o outro não estiver preparado para poder entender como que esse indivíduo funciona ou se comporta, é o que ele vai pensar. Por quê? Porque tem uma máxima que diz que esse segredo é porque tem alguma coisa é, errada por trás. Então, nesse momento, se faz necessário que essa pessoa esteja, de certa forma, preparada para entender como que... Por isso é importante um tempo de namoro, um noivado, uma corte e boas orientações, um acompanhamento, um curso de noivos, um curso para namorado, um preparo para poder ter essa investigação. Hoje tem muita gente que tem relações que são rápidas, que dá super certo. Tem outras que precipitam demais da conta e não tem o mesmo sucesso, porque verdade. precisava de mais tempo para poder conhecer esse outro. E essa questão das redes sociais hoje leva sempre a pensar isso, o escondido, infelizmente. Porque, como nós falamos, nós tivemos uma progressão muito rápida no avanço tecnológico, né? A rede de mundial de computador avançou demais. Então, eu não preciso esconder uma revista, eu tenho mais do que isso na palma da minha mão. Então, eu tenho uma locadora livre. Então, se eu Sim, não tenho nenhum problema com pornografia, não estou em adultério nem nada, por que eu tenho que esconder? Então, esse indivíduo tem um problema que precisa ser investigado e você colocou isso muito bem. Então, é, essa que é a ideia, é esse cuidado. E eu até publiquei um vídeo sim, hoje, um Reels, do Celton Mello, naquela série que ele faz sessão de terapia, que tem no Globoplay, e ele falando que conversa de amigos, no bar, uma cerveja, não sei o que, tudo mais e tal, não substitui a terapia. Pode ajudar uma conversa intimista, não sei o que, mas nada substitui a terapia. Porque a terapia você vai encontrar ferramenta, vai ter a escuta ativa, o acolhimento, a manutenção, e aí isso vai ajudar a pessoa a se sentir segura nesse ambiente, que não deixe de ser um ambiente seguro, e isso vai ajudar esse indivíduo a lidar com essas debilidades aí. Inclusive com esse tipo de posicionamento que você apresentou, que eu acredito que faz muito sentido em muitas relações que a gente vê por aí hoje. Faz sentido? sim. Até porque também, nessa conversa de amigo, nessa conversa ali com algum parente, com alguém, a pessoa que está te ouvindo, ele é empático com você? Sim, mas ele é parcial. Ele vai tomar partido, de Sim. alguma forma. Então, se você está falando de um problema no seu relacionamento, ele vai tomar partido. Ele vai ficar ou do seu lado ou do lado da sua esposa. Ele vai te defender. Às vezes pode ser um amigo, que igual eu tenho amigas que são amigas verdadeiras que falam, "Ó, você está errada." Um exemplo, né? Uhum. Então, isso é bom, lógico. Né? Mas no processo terapêutico, a gente precisa olhar para dentro. Eu falo que é um caminho que a gente olha para dentro, né? E quando a gente está ali nessa roda de amigos, quando a gente está do lado desabafando simplesmente, a outra pessoa muitas vezes vai te dar um conselho, ela vai te dar um direcionamento que é a opinião dela. E talvez essa opinião pode não ser o melhor caminho, pode não ser a melhor ideia. Como eu falei aqui, por exemplo, desse casal
que a outra pessoa desconfia, é muito ciumento e tal, e a pessoa está ali se resguardando porque não aprendeu a viver nesse ambiente de controle, não gosta desse ambiente de controle. Então, assim, para outra pessoa que fica em contrapartida do outro lado, talvez, onde ela não tem abertura nenhuma, onde ela fica sem saber o que está acontecendo do outro lado, gera gatilhos naquela pessoa de insegurança, de medo, né, de desconfiança. E isso faz com que aquela pessoa comece a ficar totalmente machucado também dentro desse relacionamento. Demais. E eu falo, isso assim, eu falo por mim, que assim, Érica, né, no meu passado, eu já fui uma pessoa que eu já tive muitos ciúmes, assim, por causa das inseguranças. Lembra que semana passada eu falei da dependência emocional? Uhum. Antes do meu casamento e tudo. Hoje, né, nesse processo de cura e tudo, eu entendo assim, eu sei lidar, né, com as minhas questões hoje, eu aprendi muito mais a lidar, até porque também, né, hoje eu tenho um homem mais maduro do meu lado, que ele tem um posicionamento também diferente, me passa essa segurança, e isso também é muito bom, porque a gente, quando está do lado de uma pessoa que nos passa segurança, é mais fácil a gente também ser segura, né? Com certeza. Mas eu tomei por mim, né, uma decisão minha de não ter essa postura de ficar, por exemplo, mexendo no celular, de ficar olhando mensagem, olhando com quem está conversando, de ficar ali, como se diz, eu falo assim, ficar escrafunchando, não sei o que e tal. Por quê? Porque se eu sei de mim, mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada, eu sei de mim, que se eu ficar ali mexendo, procurando e tal, aquilo vai gerar gatilhos em mim de insegurança, de medo, entendeu? De sentimentos de baixa estima, de sentimentos que vão ativar gatilhos de lá de trás, de anos atrás, de onde eu já fui traída, de onde eu já vivi tantas outras coisas, né? Onde eu já desconfiei e que não pertence ao meu relacionamento hoje, não pertence ao meu casamento, não pertence à minha vida hoje, né? Então eu escolhi para mim ter essa postura de confiar, de não ter esse posicionamento de ficar ali. Eu prefiro ter um posicionamento de confiança. Então nós dois escolhemos a questão de diálogo, de palavras, de sermos verdadeiros um com o outro, de falarmos um para o outro onde que nós estamos indo, de falar, né, aquilo que eu falei, da questão da sinceridade, da verdade, se vai atrasar, se não vai, onde que está. Nós escolhemos isso. E isso é muito bom para nós dois, né, porque passa segurança um para o outro, é uma coisa nossa, né, e para mim é um posicionamento meu. Porque se eu ficar mexendo no WhatsApp, querendo olhar com quem está conversando, não sei o que, isso vai fazer mal para mim. Vai ativar um gatilho que vai fazer mal para mim, né? Para minha pessoa. Então eu escolho não ter essa atitude. E é o que eu aconselho para as pessoas que são mais inseguras também. Eu falo, olha, se você tem esse posicionamento, se isso te faz mal, não faça, não tenha essa atitude. Escolha confiar. Porque nós precisamos entender e nos conhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante. Eu falo aos meus clientes assim, que é autoconhecimento, o autocontrole e o autocuidado. Se você se conhece, você começa a se controlar naquilo que você conhece, que sabe que são seus gatilhos, que vai te fazer mal, que vai atrapalhar os seus relacionamentos, que vai atrapalhar a sua vida, que faz mal para sua casa, para o seu casamento, você vai aprender a se cuidar, né? Você vai trazer coisas boas, sentimentos bons. Você vai acertar todo dia? Não. Né? Vai ter dia que você vai errar? Com vai. certeza. Mas uma hora vai dar bom. Porque você vai fazer escolhas certas, né? Ao longo desse caminho. Com certeza. Uma das coisas que a Priscila passou, né? Ela frustrou muito porque as desconfianças delas tinham fundamento.
Então, quando ela tinha uma oportunidade, ela pesquisava escondido. E Sim. quando precisava escondido, encontrava. Quando a gente começou a alinhar as coisas, que às vezes no começo ela era tentada a procurar, eu lembro que eu virei uma vez para ela e falei assim, olha, você está procurando coisas que vão te entristecer. Você está querendo encontrar coisa que você não... Você está querendo encontrar coisas que você não gostaria de descobrir. Se eu fosse você, eu não ficava fazendo isso não. Porque assim, eu estou resolvendo isso, mas você entende? Não estou querendo te obrigar a engolir nada. Mas é com você. E pronto. Mesmo assim, daqui a pouco eu percebi que mudava o humor, mudava o comportamento, distanciava. Era frustrante para ela e para mim, porque eu já tinha alertado mesmo assim. Então, quando a gente teve, quando a gente teve o último esclarecimento, que colocou todas as provas cabais, a gente acabou acertando ali, ela foi limpando muita coisa. E aí a gente conversou e ela literalmente figurou assim, estou colocando uma pedra em cima disso. Só que todas as vezes que a gente tinha alguma coisa, que ela queria fazer algum tipo de consulta, ou comentava a respeito, eu falava com ela assim, olha, você quer resolver? Quero. Tira a mão da pedra. Tira a mão da pedra. Se você colocar a pedra em cima, tira a mão da pedra. Porque você está sendo tendenciosa a tirar a pedra daquilo que você cobriu. E você colocou a pedra em cima por um motivo. Se você tirar a pedra do lugar, você vai voltar a ter as mesmas conexões com aquilo que foi um problema para a gente. Então, vamos evitar isso. Porque, pronto. Então, hoje, quando eu falo assim, antigamente, eu até vi um meme sobre isso. Você quer ver o coração do marido disparar? Pede ele poder, deita no peito dele e pede para poder pegar o telefone. Eu ri porque eu vivi muito essa experiência. Quando ela falava que ele mexia no meu telefone, eu entrava em parafuso, ficava desesperado. Hoje, meu telefone fica para lá, ela pega, então eu não tenho. E ela não pega para poder procurar nada. Às vezes, amor, deixa eu ver. Ah, a câmera do seu telefone é melhor, me peça que poder pegar e tirar fotos. Às vezes ela pega, onde é que está seu telefone? Eu nem vou atrás mais. Então nós passamos a confiança de tal forma que eu não tenho o que esconder dela. E ela não tem, nunca teve. Eu passei por algumas situações de chateação, porque uma pessoa, né, que foi um amigo de alguns anos, né, história de quando eles eram novos, uma vez trouxe um comentário de que não ia na nossa casa por minha causa, e eu não encontrei causa nenhuma para ele usar um comentário como esse, porque eu nunca o evitei, muito pelo contrário, a gente teve uma boa aproximação ao longo da nossa jornada também, enfim. E depois eu percebi que ele começou a usar adjetivos carinhosos para poder tratar ela. Eles são amigos, mas eu falei assim, ó, que dia que você me viu tratar alguma dessas mulheres com que eu me conecto, com que eu converso, com um jeito assim? Ah, mas você me chamou assim, 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 assado. Peraí, se você me ver fazer isso com alguma mulher, você não vai gostar. Eu tenho certeza que você não vai ficar confortável. Então, não é o que eu posso vir a construir, é o mesmo efeito que é causado. Então, eu não achei legal, pronto, acabou. Fiquei um bocado de incomodado com aquilo. Depois, com o tempo, foi passando. Por quê? Porque eu percebi que, tipo assim, esse posicionamento de também evitar é uma predisposição que a pessoa tem que ter de ir lá e fazer. Porque eu não quero, o que eu não quero ver você fazer com o outro, eu não posso fazer com você. Entende? Sim. Então, tem que ter uma limite, né? Tem que ter um limite e tem que ter, tipo assim, de fato, um comum acordo para essas coisas. E o fato que acontece é o seguinte, não falo por ela, mas eu já presenciei, até em atendimento, mulheres que maravilhadas com alguma abordagem de alguém que se reconectou, que era da época de escola, de faculdade, de trabalho, que gostou do carinho, elogiou o cabelo, aí passou com o cabelo arrumado, porque o marido não elogiava em casa, mas essa pessoa elogiava. E aí passou a fazer o quê? Às vezes postar foto com a intenção de, tipo assim, mostrar esses detalhes, porque gostou do elogio que recebeu. Ou seja, a rede social promovendo numa outra pessoa que está distante, que tem um acesso por um período, porque trabalhavam juntos, mas acaba que, tipo assim, quando a pessoa não pode ver presencialmente, ela está vendo e chamando a atenção, usando esse recurso para poder chamar a atenção de uma outra pessoa. Então precisa ter um cuidado que gostaria que o outro tivesse. E às vezes não vê maldade em fazer uma coisa porque não está fazendo nada demais, porém está ativando nessa terceira pessoa uma coisa que não vai ser saudável para nenhum deles e que pode trazer um conflito grandiosíssimo. Então, eu acredito que é uma atenção que todas as partes têm que ter.
Na verdade, isso aí envolve algo que lá na frente gera algo que a gente nomeia como um adultério emocional. Exato. Porque se eu tenho uma lacuna vazia em casa, dentro desse relacionamento, não importa se é casamento, se é namorado, se é noivado, a partir do momento que está vazio, então o elogio, são as palavras de afirmação, né? A minha linguagem de amor ali, ela está vazia ali, aquele pote está vazio, e de repente começa a ser preenchido. E aí, aquela lacuna emocional começa a ser preenchido por alguém. Talvez aquela pessoa, até tem um filme que é A Prova de Fogo. Sim. Ele tem uma cena que fala um pouquinho sobre isso aí. Lá fala sobre presente e a questão da palavra de afirmação lá também. Ele é muito interessante esse filme. E aí, aquela pessoa ela começa a suprir uma questão emocional. Não é que aquela pessoa está deixando de amar o marido, o namorado, a pessoa que está do lado, não. Mas supre um buraquinho vazio. Eu até brinquei ontem com uma pessoa que eu estava atendendo, eu falei assim, tem aquela música da novela, eu esqueci, não sei se é Carrossel ou se é uma outra que fala assim, que tem uma música que fala assim, se o seu coração tem buraquinho, vocês vão lembrar aí da música? Uhum. E fala assim, seu coração tem buraquinho e não pode curar. Tem uma música que fala assim, lá daquelas novelinhas do SBT lá. Aí eu brinquei, falei assim, gente, essa musiquinha fala isso, fala assim que às vezes o coração tá com um buraquinho e vem alguém para preencher aquele buraquinho. E aí, a pessoa está com uma lacuna vazia e está faltando a palavra de afirmação, que é o elogio, que é aquela palavra. Às vezes o homem está ali meio calvo, está ali, né, sei lá, meio barrigudinho, ou então está muito magro, ou sei lá, está daquele jeito ali, né? Ninguém me quer, ninguém me ama, é da Chiquitita aí, ó. Lembrar? Ah, vocês assistem novela, hein? Gente, esse povo é noveleiro. Mas é da nossa época de adolescência, né? Vou dar um desconto, de criança. Vamos dar um Essa desconto. mesmo, essa música mesmo. Oh, E aí, olha... o que acontece? Uhum. Essas palavras, esse acolhimento daquela pessoa vai vir de encontro à sua necessidade. E isso vai gerando um adultério emocional. Outra coisa é que teve duas perguntas aí, Ulisses, que eu acho assim, muito relevante a gente responder. E uma pessoa perguntou sobre isso. Vou deixar você responder, porque isso aí é importante, viu? Mas assim, foram duas perguntas. Uma pessoa perguntou sobre quando a confiança é quebrada e a outra sobre o perdão. E assim, o que eu quero falar sobre isso é que as duas coisas estão linkadas, né? Na verdade, eu penso assim, que a confiança, ela é algo que é conquistada, né, ao longo do tempo. Eu vou confiando nessa pessoa, vou ganhando a confiança, porque eu me mostro confiante. Se dentro do relacionamento acontece algo e essa confiança ela é quebrada, cabe àquela pessoa que quebrou a confiança reconquistar a confiança do outro, certo? Só que, porém, quem foi ferido, muitas das vezes, vai ter essa dificuldade de confiar, sim, porque vai sempre estar tendo uma lembrança, tendo uma situação que vai vir ali de encontro àquele pensamento, aquele sentimento que vai abalar até mesmo o sentimento que aquela pessoa tem. Exatamente. Só que, quando envolve perdão de algo que alguém fez para conosco, o perdão, ele é algo que independe da outra pessoa. O perdão, ele é como se fosse um elo. Ele é uma corrente que vai nos prendendo se nós não perdoarmos. Então, ele independe do outro. Eu preciso perdoar, eu preciso decidir perdoar por mim, né? Pelo Senhor, para que eu me sinta livre e eu libere essa pessoa, independente de que o outro me peça perdão, independente de que o outro mude a sua postura, independente de que o outro não refaça aquilo que ele fez comigo de novo ou não. Eu decido perdoar por mim, né? Pelo amor que eu tenho por mim, pelo meu valor. Então, às vezes, a pessoa até comentou, falou assim, que
quando ainda não foi totalmente perdoado. Se não foi totalmente perdoado, é porque eu ainda não consegui realmente perdoar. Então, eu preciso declarar que eu libero esse perdão, liberar essa pessoa, né, para que eu também me sinta livre. Porque se eu não perdoo, é como se eu tivesse ali, cada dia, sofrendo aquela mesma situação novamente. E isso vai me causando dores emocionais todos os dias. Né? Isso pode psicossomatizar no meu corpo, pode me dar dores mesmo no corpo, pode dar doenças psicossomáticas e assim por diante. Então, o perdão, ele é uma decisão. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa querer, né? Em primeiro lugar. Agora eu vou deixar o Ulisses falar, porque ele já viveu isso, então ele sabe o que é esse reconquistar essa confiança, né? Quando você fala sobre o perdão, é uma decisão, eu sempre costumo dizer que, na minha forma de interpretar, é uma condição do coração. Ou eu decido, ou eu não decido. Ou eu perdoo ou não perdoo. E aí, a pergunta foi, quando a confiança já foi traída? Eu entendo que pode ser que essa traição foi uma traição mesmo física, foi um adultério. Né? Pode ser que tenha sido isso, enfim. Só que uma das coisas que eu analisei junto com a minha esposa, quando a gente estava passando por esse momento, eu fui além, eu atravessei essa linha do adultério. Eu reconheci e admiti e trabalhamos juntos para poder resolver essa questão. Porém, todavia, entretanto, o que às vezes fica na mesa é as cartas que você está escondendo. Como assim? Na hora de jogar, você está querendo somente que eu apresente as minhas cartas. E você? Então, eu estou cobrando exatamente aquilo que você fez. Você me traiu, você envolveu com a pessoa tal, você não sei o que, fez isso, você estava usando as redes sociais para isso e tal, aquela coisa toda. Mas quanto de traição tem também quando o marido está vendo que comprou coisas ou saiu com amigas, teve um gasto, tomou decisão, seguiu uma orientação da mãe que contraria a orientação que os dois alinharam, princípios que são quebrados, isso também é traição. Então, às vezes, nós queremos categorizar o ato do adultério como o último, sei lá, o pior dos problemas dentro de uma relação, a pior das traições na relação. E, na verdade, eu penso o seguinte, meu bem, nós não vamos comprar, nós não vamos gastar com isso aqui agora, vamos dar um tempo, daqui 5 meses a gente começa a fazer esse tal investimento, vamos comprar assim, vamos nos organizar primeiro, tudo mais tal. Aí vem lá o pai, vem lá a mãe, vem lá uma amiga, vem um irmão, vamos fazer isso, 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 não, vai ser legal, tudo mais tal, a pessoa pega, vai lá. Ela acabou de quebrar uma aliança que ela tinha feito com o companheiro. Então, na verdade, o companheiro foi traído, porque quando ele fica sabendo, quando viu que estourou o orçamento, mas nós não tínhamos feito alinhamento, mas eu quis aproveitar, porque fulano de tal me falou, então você traiu a confiança do seu companheiro, porque você quebrou um elo que vocês... um elo não, vocês quebraram, você quebrou um acordo que vocês dois haviam feito. Mas não tem nada a ver, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Confiança, se é por adultério, se é por uma compra, se é por uma dívida, se é por uma viagem, se é por alguma coisa, confiança, ela tem o mesmo critério, o mesmo valor. Então, quantos maridos são decepcionados porque eles têm algum negócio, eles têm um segredo e eles querem organizar tudo para só depois contar para as pessoas. A esposa vai lá e corre conta na frente. Ou o marido corre conta na frente. Um traiu a confiança do outro nesse momento. Por quê? Porque havia um acordo primário. Então, não é só o adultério que é o problema da traição ou da confiança rompida. Porque quando o marido confia que a esposa vai fazer, ela faz, ele se sente traído. Ele se sente traído. Então, assim, está quebrando um princípio. Se alinharam juntos, os dois têm que honrar esse compromisso. Certo? E eu penso que, assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, assim, esse juramento, ele vai valer para todas as esferas da vida. Então, foi falhando, foram tendo várias falhas, foram tendo vários problemas de desalinhamento. Chega uma hora que o homem sofre uma pressão e o homem é mais irracional, vai agir mais de forma impensada e acaba que desconta na pornografia, na masturbação, ou às vezes no adultério, ou às vezes em algum vício, que é diferente das mulheres que não vão prioritariamente para esse lado da questão. E o que acontece? Às vezes ele teve tanta pressão que ele descontou dessa forma. Justifica?
Não justifica. Mas ele não foi o único a quebrar a aliança nesse momento. Entende? É uma forma que eu penso. Não foi o único a quebrar a aliança, não foi o único a quebrar a confiança, não foi o único a falhar na relação nesse momento, né? E a outra pergunta foi assim, quanto dói uma traição e que ainda não foi literalmente perdoado? Esse literalmente não acontece no momento que você pede perdão, não. Isso vai ser construído gradativamente. Eu não falei aqui há alguns minutos que a minha esposa, eu vivia falando com ela, olha, você tem que tirar a mão da pedra, porque perdoou, tomou uma decisão, nós conversamos e parou de tocar no nome das pessoas, da pessoa, de falar a respeito, de associar e tal. Fizemos um acordo ali. Quando tinha alguma situação, qual que era a primeira pessoa que ela vinha falar? De quem que ela pensava? Você foi conversar com fulano, você conversou, você viu fulano? Então significa que isso teve que ser construído. E às vezes doía nela, porque tem que aceitar não conviver com uma realidade que ela não queria soltar. E por várias vezes ficar se remoendo. Como eu fui tola, como eu fui burra, como eu fui isso, como eu fui aquilo, como é que eu não percebi, estava debaixo do meu nariz o tempo todo. Assim, remoendo coisas, ficou assim, ruminando mesmo. Então vai ficar mais difícil para poder o perdão acontecer, porque por causa dessas lembranças. O desafio ele é muito grande. Então, se não soltar, não vai ter solução, não vai ter perdão, não vai haver perdão. Então, Sim. dói. Eu sei que dói. E eu sofria porque eu não conseguia me sentir perdoado por ela. Eu não conseguia aceitar o perdão, porque eu falei, meu Deus, mas eu fiz isso tudo e você ainda quer continuar? Eu não casei para separar e você não errou sozinho. Eu tive as minhas falhas e eu sei que eu tive grande responsabilidade nisso, porque eu te conheço e eu deixei a desejar. Então, muitas não querem admitir que o reflexo que foi causado no marido foi a imprudência ou a indisciplina dela também no acordo familiar do matrimônio ali. Então, abriu mão de alguma coisa ou deixou de priorizar, deixou de valorizar, infelizmente, o que vai acontecer? Isso vai trazer consequências. E as consequências nem sempre são das melhores. E se tratando de homens que vêm de uma vida que já tinha uma caminhada nessa área, fica mais difícil. Se ele tem problema com pornografia, fica mais difícil. Se ele tem problema com masturbação, fica mais difícil. Então, se ele não tiver sabedoria, não tiver conhecimento para poder saber lidar com isso, o desafio se torna ainda maior. Então, não é do dia para a noite, ela está até falando aí, ó, não é do dia para a noite. E ainda assim, o fantasma tenta bater, ela acabou de escrever, e ainda assim o fantasma tenta bater a porta. Por quê? Por mais que a gente se vê desprendido disso, a maioria das situações acabam nos empurrando para poder fazer o quê? Voltar a viver esse passado que marcou, entende? Então, basicamente, lidar com esse desafio é condicionando o coração. Eu decido perdoar, eu vou perdoar. Eu vou pagar um preço, mas eu tomei uma decisão. E eu vou caminhar com base nessa decisão que eu tomei. Sim, verdade. E assim, tem até uma pessoa que colocou um comentário aí, e eu vejo que são situações muito delicadas, né? Que às vezes, assim, tem consequências, né? Essa traição. Tem até uma pessoa que fez um comentário aí, se você não estiver fazendo terapia ainda, depois você pode me chamar, viu, querida? Quero te ofertar um atendimento. E a pessoa colocou sobre isso, que às vezes tem consequências, às vezes essa traição pode ter filho, às vezes pode ter outras consequências aí depois. E assim, o que é preciso ser avaliado, né, dentro disso? São vários fatores, mas primeiro, a gente precisa entender que as pessoas falham, né? E o coração do homem, o coração da mulher, a forma de pensar do homem, a forma de pensar da mulher é muito diferente. Eu sempre falo, eu não estou invalidando a dor de ninguém, mas eu sempre falo assim, que mulher e homem, eles pensam diferente. Homem, ele tem muito a energia masculina, né, geralmente, ela é muito assim, da questão muito do olhar, é muito da questão de ser seduzido por outras questões. A mulher, ela é muito da emoção, então a mulher vai muito do ouvir, vai muito dessa questão das palavras, vai muito do emocional mesmo. Para essa mulher se envolver, demanda um pouco mais de tempo, ela se envolve mais.
né? Ela se envolve, ela se apaixona, é diferente. O homem não, ele vai muito da questão da emoção ali da hora, na impulsividade, é muito questão assim, mais da sedução do momento, da questão da parte sexual mesmo, é tudo assim, no impulso, né? Você é homem, vai falar melhor do que eu. A mulher, ela é muito da emoção. É lógico que tem mulheres que são diferentes. Tem mulheres que têm a energia mais masculina, então elas agem diferente também, né? Tem um histórico também de vida, mas assim, então tem que olhar tudo isso, né? Mas se esse relacionamento, se essa pessoa ainda está junto, se houve uma decisão assim, houve um arrependimento, decidiu estar junto, falou assim, não, tá, decidiu perdoar, mesmo que não tenha perdoado, mas decidiu estar junto, então a partir dali é olhar para frente, né? É realmente esquecer do que passou e tentar olhar para frente, porque se eu ficar todos os dias lembrando daquele passado, tocando naquela ferida, eu não vou viver nem o meu presente e nem vou viver aquilo que eu tenho para viver lá no meu futuro. Eu vou ficar lá no passado e o passado já passou, né? Então eu não vou viver, eu vou ficar estagnado num lugar onde eu não vou conseguir desfrutar, eu não vou ter plenitude na minha vida. Então, assim, são situações difíceis? São. É necessário que esse casal trabalhe esses traumas, essas dores, claro, porque são situações extremamente complicadas, são difíceis realmente, né? A gente entende, não é fácil, mas tem possibilidade de cura, tem possibilidade de viver bem, de viver feliz, mesmo com esse lar que foi desestruturado, que ficou disfuncional por um tempo, tem possibilidade de se ajustar e de viver bem? Tem, né? Tem possibilidade de restauração? Tem. Por quê? Não tem um lar tão perfeito, não tem um casamento tão perfeito que não possa melhorar, porque cada dia a gente pode melhorar. E não tem um tão ruim que não possa ficar melhor, que não possa ser restaurado. Se os dois quiserem, é a famosa frase, quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga, né? Mas se os dois quiserem, se os dois estiverem em acordo, aí as coisas vão funcionar, né? Porque quando tem dois querendo mudar, dois querendo se ajustar, os dois lutando junto, aí o fluir, os dois vão romper, né? Se a gente caminha sozinho, a gente consegue chegar em algum lugar. Mas se a gente vai acompanhado, a gente consegue chegar, mas a gente consegue chegar com mais bagagem, a gente consegue levar mais dinheiro, a gente consegue levar mais comida, a gente consegue levar mais presentes, tudo melhor, né? Porque a gente vai estar acompanhado. Então é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. E é a frase, decisões definem destinos. Então é questão de decisão, é decidir. Faz parte. A Priscila até escreveu uma coisa interessante. Cabe a nós termos saúde mental para desenvolvermos o domínio próprio e nos firmar naquilo que nós cremos. Porque a crença, ela pode mudar, mas se tem propósito, você vai entender por que você fez o juramento, né? E aí a Gabriela falou, sempre terá algo para nos tentar desistir da nossa família. Exatamente. E vai ser o quê? A quebra dos acordos. A Tatiana falou assim, para mim uma traição não é só pessoal entre homem e mulher, mas você prometer guardar uma situação que dói até um certo tempo e seu companheiro quebrar a promessa se você descobrir. É o que eu falei agora mesmo. Não é só a questão do adultério físico, não. Os acordos, os compromissos, aquilo que vocês têm na intimidade, quando isso é violado, é uma forma de trair também. Então nós temos que respeitar todos os cenários de acordo que nós fazemos ao longo da nossa jornada, né? E aí tem uma pergunta aqui, e não viver o novo, como o outro vai mudar de atitude, ouvindo todo dia o que passou? Uma das questões da psicanálise, né, Érica? A gente tem visto aí várias frases eternizadas de Freud, de Jung, de Lacan, que o que mais dói para o indivíduo não é falar sobre o que ele viveu, é ter que ouvir ele falar sobre aquilo que viveu. Isso dói mais. Porém, um machucado
passado, ele vai doer por um tempo. Vai ser necessário tratar essas feridas, usar a medicação, talvez pôr uma atadura e deixar o tempo curar, porque o que cura é o tempo. E assim, oração, no caso de cristão, católico, protestante, independente da fé da pessoa, ela vai ter uma fé, uma crença no poder superior, em Deus, no universo, não interessa. Ela vai ter uma fé, ela vai ter alguém para onde ela vai canalizar ali as suas crenças. É confiar no tempo presente, porque o tempo passado não dá para poder mudar. E os efeitos que você vai viver no futuro é se você não resolveu hoje. Então você não vai ter um futuro bacana se você não decidir hoje perdoar aquilo que passou, né? Então, assim, de novo, nós batemos na tecla da decisão do perdão. É fácil? Não é fácil, não. Se olhar para a pessoa, saber que você falhou com isso, é sério, é sério. Tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou brigar, eu decidi ficar, eu não decidi, eu decidi ficar. Então, se eu decidir ficar, eu tenho que me adaptar. Se eu não quero me adaptar, então não é a pessoa que tem que ir, é você que tem que caçar seu rumo. Infelizmente, pode ser duro, mas é uma verdade. Um exemplo, eu sou um tanto quanto muito categórico, muito criterioso com as coisas. Se eu falar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, independente dos meus erros, das minhas falhas, o meu perfil, minha personalidade não vai mudar por causa daquilo de errado que eu fiz. Meu posicionamento não significa que só porque eu errei, eu não posso ser uma pessoa que tem posicionamento, tem postura e por aí vai. É um dos acordos que nós havíamos feito. Quando a minha irmã faleceu, em 2021, eu falei com a minha esposa, olha, não conta, ela me ligou, fiquei mal, chorei e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, olha, não conta para ninguém, pelo amor de Deus, que eu quero conversar com os meus pais primeiro, que eles não podem receber essa notícia para uma outra pessoa, que eles não vão ter estrutura para isso. E aí, eu tinha acabado de descer do ônibus na área hospitalar, estava indo trabalhar, e quando eu estou chegando lá, ela me ligou. Eu desci, saí do ônibus, entrei dentro do terminal, ela me ligou e falou daquele episódio. Passei aquela coisa e tal, me doeu, enfim. Aí eu voltei e falei com ela, olha, por favor, não conta para ninguém, eu não pode ficar sabendo que senão isso pode chegar no meu pai e na minha mãe. Eu comecei a receber ligação de pessoas me consolando. Eu fiquei muito chateado com ela. Por muito tempo eu cobrei esse vacilo dela. Eu falei assim, olha, você não deveria ter feito isso. Ah, porque eu fiquei preocupado, eu fiquei assim atordoado e acabei comentando. Eu achei que as pessoas não iam falar, porque eu pedi para não falar. Eu falei assim, o problema todo é, você pedir para alguém guardar um segredo que não é seu, as pessoas não vão ter compromisso, elas vão falar. Entende? Então, assim, isso me deixou chateado por muito tempo com ela. E eu até falei com ela, olha, é difícil confiar em você, porque eu te peço uma coisa assim que você não faz. Então, assim, é esse detalhe. Então, a gente tem isso resolvido, a gente conversa sobre as coisas que a gente não gosta, não concorda um com o outro, sabe? Porque é a única forma da gente se proteger. Parece que a gente fugiu até um pouco aqui do tema hoje, mas... Mas foi a condução, Deus foi conduzindo. Tá fluindo, né? Sim. Essa moça que te respondeu aí, né? Foi a que perguntou a respeito da questão da traição e teu filho. Assim como a Érica falou, eu também me disponho a te ajudar, porque é o seguinte, olha, eu sei que deve ser muito dolorido saber que tem um fruto do seu marido com uma outra mulher. Deve ser muito dolorido. Se for o seu caso, claro. Porque deve doer muito, eu não faço a mínima ideia. Mas talvez, principalmente para as mulheres que não podem ter filho. Nós temos um caso de uma pessoa, nós conhecemos que ela é doida para ser mãe, não conseguiu, e o marido acabou atravessando a linha, e hoje ele tem uma filha que não é fruto da relação com ela. E ela sofreu muito, e ela trata como se fosse uma filha, mas essa mulher sofreu muito. A mágoa, a dor de não ter sido a protagonista dos frutos dessa relação, sabe? Então, assim, é uma pessoa que sofreu muito, aprendeu a ressignificar, aprendeu a amar essa criança, que não tem culpa. A criança não tem culpa. Esse fruto não tem culpa das ações do adulto que promoveu, né? Então, é um tempo necessário de acolhimento, de conversas, de ferramentas, de entendimento, porque é só o tempo para poder curar tamanha ferida. Sabe? É mais desafiador, mas assim, é completamente possível. Sim. E a questão da traição também, Ulisses, a gente entrou nesse assunto e eu queria falar algo assim, que tem questões que são muito complexas,
Mas existe também, às vezes, um histórico. Eu até falei, citei questão do padrão comportamental, e tem pessoas que às vezes traem porque aprenderam esse padrão e aquilo ficou inculcado ali na mente da pessoa. E às vezes, por exemplo, cresceu adolescente aprendendo que homem tinha que ter aquele posicionamento, achando que homem tem que ser garanhão, que é isso, que é aquilo. E aí entra dentro de um relacionamento e não conseguia ser o homem de uma mulher só, né? Era aquele homem com uma postura mais sedutor, uma postura mais infiel, por causa daquilo que aprendeu. Às vezes viveu, eu já atendi pessoas assim, viveu dentro de um relacionamento onde os seus pais tinham esse padrão, ou a mãe traía muito o pai, ou vice-versa. E aí, naquela mente, né, no inconsciente daquele homem ou daquela mulher, aquilo é um padrão normal do relacionamento. Mesmo que a sociedade taxe como errado, mesmo que para quem é cristão é taxado como errado, o adultério é considerado pecado, mas na cabeça da pessoa foi criado aquele padrão, tipo, eu vivi a minha vida inteira assim, então é normal. Então, na cabeça da pessoa, no inconsciente da pessoa, aquilo é muito normal. Então, quando acontece, a pessoa ela não consegue conceber o fato de que aquilo foi algo assim extraordinário para o outro, né? Porque o outro já pensa diferente. Então, até você trabalhar, curar aquele trauma lá da infância, porque a pessoa viveu num lar onde tinha adultério, um lar totalmente disfuncional, para que ele entenda que a fidelidade, né, que a lealdade dele ser o homem de uma mulher só, ou dela ser uma mulher de um homem só, e aprender a experimentar essa vida daquele jeito ali, certinho, casamento, tudo ok, e ele decidir também ter aquela vida, é diferente. E às vezes outras pessoas também, que eu já vi casos assim, que a pessoa ela está acostumada de ter uma vida, de ter aquela aventura, aquela adrenalina, de ter viver aquela vida, de ter sempre aquela endorfina, tem sempre que ter aquela vida de noitada, aquela vida de solteirinho. E quando ele entra para dentro de um relacionamento de casado, ele quer continuar tendo a mesma vida. Ele não consegue ter uma vida de homem casado, ou vice-versa. Então, para ele ter uma postura ali de homem casado, é difícil, porque ele não aprendeu aquilo. Ele não sabe nem como se comportar como um esposo, como um pai de família. Quem que vai ensinar isso para ele? Ele não teve um pai, não teve um homem com aquele posicionamento para ensinar aquilo para ele. Né? Então, ele vai ter que redirecionar, ele vai ter que mudar todo o seu conceito, ele vai ter que reaprender, né? Até trabalhar com esse casal, para que eles consigam se curar e também mudar esse padrão mental deles. Mudar padrões mentais, né, nessa questão de comportamento é algo que demora para ser trabalhado. E a pessoa também tem que querer, né? Porque às vezes a pessoa vem de longa data com esse comportamento. É algo que ele vai trazendo de uma vida, começa lá na adolescência, começa com 14 anos, quando ele começa já a viver ali a vida, na hora que perde a virgindade, ele já começa, né? Ser o garanhão, já começa. Então, entra para dentro de um relacionamento com esse posicionamento, com essa visão, como que a pessoa vai ter um relacionamento, um casamento onde ele vai ser fiel, onde ele não vai entender que ele vai ter que ser um pai de família, um homem onde ele vai honrar uma só esposa. E isso a gente às vezes vê com pessoas que também estão até cristãos, mas não aprenderam isso. Porque vieram de lares disfuncionais. Exatamente, não foi preparado para isso. Nós até falamos isso numa outra live, né? Não foi preparado para o matrimônio, assim, que é um
matrimônio natural, né? As relações livres, de boas conexões, com seus desafios. Não, é carregar aquilo que foi errado, e aquilo que começa errado, ele vai ter uma predisposição a continuar, ou se manter, ou finalizar errado, né? Sim. A menos que haja uma mudança de rota nessa relação, e a partir É. daí começa a ser reconstruído. Quando a gente estava conversando sobre a questão das lives, dos impactos das relações extras, como que o indivíduo se comporta quando já está inserido num outro contexto, inclusive, até da linha do adultério, eu lembro que eu falei com a Priscila assim, olha, eu conheço uma música de um certo cantor que fala de experiências que eu vivi por criar uma conexão nas redes sociais que me levou a ter uma conexão física, e as lembranças que por várias vezes eu não me pertencia, eu não estava pertencente a ela no momento que nós estávamos na nossa intimidade ali. A música fala assim, olha, você já não me ama como me amava, meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada. Isso, a pessoa que está sofrendo ali a injustiça da relação declarando. Raramente, quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo, olhos fechados e um gemido quase mudo. Eu sei que tem alguém aí na sua mente fazendo amor com a gente. Você não fala, mas o meu corpo sente. Então, isso está sendo cantado, e isso tem mais de milhões de visualizações. E aí é um outro efeito das redes sociais. Músicas com temáticas voltadas para a liberdade de ter uma relação essa que é aprovada, porque está no senso comum você se apaixonar por alguém, você querer que alguém faça parte de uma relação livre, né? O code, o relacionamento aberto. Então isso está sendo cantado, então isso está sendo transmitido, essa mensagem está sendo entregue para pessoas numa explosão de visualizações, e esse acesso está desconstruindo realidades familiares, porque esse impacto que a rede social está trazendo para essa relação, quando essa música é tocada, quando você recebe essa energia, porque nós transferimos muito energia quando a gente ouve música, e as músicas têm esse poder, então isso é muito sério. Então eu comecei a pensar que eu vivi muito disso, que está escrito nisso daqui, de estar ali deitado com ela, mas na minha cabeça não está ali o sentido, o meu desejo, a minha intenção. Eu estava ali somente de corpo mesmo, sabe? Então isso é muito sério. E começou de quê? Das lembranças que eu tinha, dos registros que eu tinha, porque eu registrava momentos com as pessoas. Então, assim, isso é muito sujo, foi muito sórdido também. Então acaba que você cria um hábito negativo, insere isso dentro da sua relação, vai gerar problema, vai gerar conflito, e a verdade está onde? Eu tirei isso de algum lugar. Então, se eu não tirei de uma mídia que já foi produzida, eu tirei daquilo que eu produzi. Eu não vivi só o momento, eu eternizei o momento quando eu registrei aquilo. E aí, eu trocava essa informação virtualmente com as pessoas. Então, acontece que eu estava colocando no fio da navalha o meu matrimônio por causa de conexão virtual. E isso é muito sério. E aí, quando tem os segredos, o cônjuge não consegue perceber ou saber o que está acontecendo, quando vai ver, já está desfeito aquele castelo que foi construído com tanto amor e carinho. Exatamente. E a questão da vibração da música já é até comprovado, né? Tem uma cantora famosa, e ela fez um podcast falando sobre isso. Ela se converteu, né? E ela cantava muita música no mundo e tudo, e ela estava falando sobre a questão das vibrações e das letras das músicas, e o contexto e tal. E aí falando sobre a questão de declarações, né? Do que as canções podem trazer, sobre as declarações, sobre as letras e tal. E assim, em Ezequiel 3, fala sobre profetizar, né? Não sei quem já leu lá, fala lá do Vale de Ossos Secos, Sim. que Deus deu uma visão para ele, e ele pôde ver ali, e Deus falou com Ezequiel assim, Ezequiel, tá vendo esse vale de ossos secos? Profetiza sobre ele. E Ezequiel começou a declarar, a profetizar, com palavras, né? E ali foi em visão. E ele foi profetizando, foi falando.
E aí, a partir daquelas profecias, daquelas palavras que ele foi declarando, aqueles ossos começaram a tomar carne, começaram a terem vidas, né? E o Senhor foi mostrando ali para ele. E em todo o contexto, a gente vê que as palavras têm muito poder, né? Sim. Tem até a questão que algumas pessoas aí falam assim, vamos chamar para o universo, quando a gente declara o universo, traz a existência e tal. Mas realmente é isso, porque quando a gente declara, quando a gente fala, a gente tem o poder de trazer a existência. Claro. E eu lembro de uma época onde eu estava vivendo uma fase assim da minha vida, onde eu estava mais assim, mais xoxa, mais chorosa, assim, sabe? E aí eu realmente, eu estava vivendo essa fase onde eu estava murmurando muito, assim, questionando muito. E aí eu me lembro que meu esposo falou comigo sobre isso, sobre a questão da murmuração, sobre a questão da gente reclamar muito. E quando a gente reclama, a própria palavra fala, né? Reclamar, né? A gente volta atrás no clamor da gente, né? Como se Exato. fosse assim, né? E aí, eu não percebia, mas assim, cada vez que eu reclamava mais, que eu murmurava mais e eu já não estava bem, né, que eu já estava meio deprimida, já não estava bem, parece que eu ficava pior. E aí ele sempre me falava assim com sabedoria, né? Ele falava assim, repara, você está murmurando muito e tal. Aí um dia eu percebi, e eu falei assim, realmente eu tenho murmurado muito. E aí eu comecei a buscar por mim. Eu falei assim, eu vou parar de murmurar, vou parar de reclamar, vou começar a profetizar palavras boas, vou começar a falar coisas boas a meu respeito, vou começar, mesmo que não for verdade, eu vou começar a declarar, sabe? Porque não tem cabimento, não. Eu estou chamando coisa ruim para mim, né? E aí, assim, quando a gente muda, né, a palavra, muda o posicionamento, mesmo que a situação não seja aquilo que a gente está vendo aos olhos, né, aos olhos vistos ali, no mundo físico, mas quando a gente começa a declarar, a gente começa a crer também, né? E a gente começa a acreditar. E aí, o pessoal fala muito do Cláudio Duarte, né? Ele fala assim, começa a falar, elogia essa esposa, fala dessa mulher, fala que ela tá bonita, não sei o quê. Aí ele fala assim, profetiza pelo menos, não tá não, mas começa a falar, vai que fica. Ele brinca, né? Uhum. E aí, com relação ao casamento também, com relação ao perdão, a mesma coisa. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E no mundo espiritual, o perdão, ele tem muita força. E aí, se a gente não está sentindo o perdão aqui, a nível almático, né? Mas se a gente declara, mesmo sem estar sentindo, a gente começa a declarar, eu perdoo, né? Eu perdoo por causa de Deus, eu não perdoo por minha causa, porque eu sou, né? Vermezinho de Jacó, como se diz, né? Mas eu perdoo por causa de Deus, eu perdoo, eu vou declarando, né? E aí, daqui a pouco, realmente aquilo flui de dentro de mim. Eu começo a amar novamente, eu começo a admirar novamente, eu começo a realmente valorizar aquela pessoa, dar oportunidades novamente para aquela pessoa, e aquela pessoa começa novamente a se sentir validado, começa a se sentir com potencial, começa a sentir que ele tem potencial para ser aquele homem, né, que a gente espera, porque a expectativa e a realidade às vezes pode estar bem diferente. E às vezes ele está desacreditado nele mesmo. Ele pode falar assim, eu não consigo ser esse homem que essa mulher espera de mim. Como que eu vou ser esse homem? Né? Eu não consegui até hoje ser esse homem. Como que eu vou ser esse pai? Como que eu vou ser esse homem fiel? Como que eu vou ser esse esposo que ela merece, que essa família precisa? Mas a partir do momento que ela começa a validar, começa a elogiar, começa a declarar, aquilo começa a fazer efeito, né?
E as redes sociais têm muito esse papel também, porque tem muita questão da comparação. Aquele que a gente posta ali nem sempre é a realidade, mas muitas das vezes a gente está captando aquilo que as pessoas estão postando. Muitas das vezes a gente quer viver aquela realidade que está lá fora. E aqui dentro, às vezes, não é aquilo. Então, a gente precisa viver o real, né? Trazer essa essência, viver essa realidade, deixar um pouco essa comparação, não ficar padronizando a nossa vida naquilo que as redes sociais lá fora colocam, né? Mas trazer um pouco daquilo que é bom, reter o que é bom e começar a melhorar aqui dentro, né? Para depois colocar para fora. Porque não adianta a gente também viver uma vida de máscara, né? A gente precisa viver uma vida real. E é possível essa mudança. Ouvir de tudo e reter o que é bom. Isso é até um princípio Isso aí. bíblico, né? O que acontece? Exatamente. Uma das coisas que eu mais trato com os meus clientes aqui, sobre o poder da verbalização. Eu falo que nós construímos crença, na maioria das vezes, com base nas nossas palavras. O nosso cérebro, ele vai causar, vai nos ajudar a produzir efeitos positivos e negativos com base naquilo que nós falamos. Então, assim, Freud falou, né? O pensamento é o ensaio da ação. Então, eu vou agir conforme eu penso. Mas nosso cérebro, ele precisa de um comando. E na maioria das vezes, a verbalização ela é responsável pelo resultado. O que eu falo com eles? Nosso cérebro, ele tem uma preguiça natural de ficar na zona de conforto. Não quer fazer nada. Nós somos extremamente inteligentes. Mas enquanto ele está ali em repouso, ele não quer que você gaste energia, não quer que você faça esforço, mas quando você provoca ele, ele vai dar resposta, porque ele está preparado para poder fazer isso também. Então, quando você estava finalizando, eu me lembrei disso. Se eu ficar falando, não dou conta disso, não consigo, que não queria que fosse assim, a murmuração, esse peso que tem de ficar reclamando, de murmurar, isso fortalece no nosso cérebro e a gente continua naquele estado, nós não saímos desse estado. Muitas pessoas são preguiçosas, são procrastinadoras, são vencidas por sabotadores simples que você pode resolver com ações simples também, por causa das palavras que colocaram a pessoa nessa condição. Aí você começou a usar palavras assim, que geralmente esse pessoal que trabalha com desenvolvimento humano e lendo, eu tenho um artigo aqui de pós-graduação de neurociência e comportamento que eu gosto muito de ler, que fala muito sobre como a gente deve se portar diante do desafio e fala muito da questão da verbalização, o nosso cérebro, se você falar eu não dou conta, você não vai dar conta porque você já mandou um comando para ele, ele vai obedecer esse comando. Mas quando você fala assim, aprendendo a fazer perguntas, como eu posso fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Como eu posso fazer tal coisa? Como eu posso... O como, acho que é uma das melhores perguntas para se fazer diante de qualquer situação. Você pode não saber fritar um ovo, um exemplo. Mas aí você, não, eu nunca fritei ovo, não sei, minha mãe que fritava, eu não sei. Aí, como que eu posso fritar um ovo? Daí, vivendo na era, sobre o que nós iniciamos falando aqui, eu vou procurar na rede social como é que frita. Deve ter alguém ensinando a fritar ovo. Aí eu vou começar a experimentar. Nós começamos a agir a partir de perguntas que nós fazemos para o nosso cérebro. E parece uma mágica, mas se você não fizer perguntas, se você trazer afirmações, nós vamos nos comportar porque o pensamento não sai da ação. Eu provoquei o pensamento, eu vou agir com base nele. Então, se eu fizer perguntas, eu vou reagir porque ele vai querer me dar a resposta para a pergunta. E aí eu vou começar a produzir resultados a partir das ações que eu vou ser levado a fazer por uma pergunta que eu fiz e ele sentiu a necessidade de trazer uma resposta, porque ele quer solução. Porque da mesma forma que ele fica em estado de repouso, em zona de conforto, se ele for desafiado, ele vai trabalhar para poder resolver, porque ele gosta desse desafio. Entende? Então, o que eu costumo falar, muda a verbalização. Uma coisa que eu faço com os meus filhos aqui, eu não consigo, não dou conta. Como é que é? Não tem essa palavra aqui dentro de casa. Não quero saber. Não fala, porque vocês vão reforçar isso no cérebro de vocês e vocês não vão fazer. Diferentemente, quando você tiver desafio, como que eu posso fazer isso? Como é que eu consigo fazer tal coisa? Faça perguntas. Se você fizer perguntas, você vai ter resposta, você vai agir. Então, não tem mistério.
é verbalizar aquilo. Ah, então você está falando de psicologia positiva? Que seja, mas eu não quero me prender naquilo que é negativo, porque eu já vivi muitos anos preso nessa questão. E aí, eu começo a pensar aqui, assim, pensando no que nós estamos trabalhando hoje. Como que eu vou usar as redes sociais a favor do meu relacionamento? Fazendo perguntas. Hoje, se você for entrar no Instagram, por exemplo, for na aba explorar e fazer uma pergunta, ou no Google, fazer uma pergunta, como administrar finanças? Como administrar finanças no relacionamento? Como cuidar filhos à maneira de Deus? Como trazer intimidade à maneira de Deus? As redes sociais elas podem ser usadas a nosso favor, fazendo perguntas inteligentes, buscando a resposta que nós estamos almejando. Então, ela vai ser a nosso favor quando nós usarmos elas com essa finalidade. E aí nós vamos ter um emaranhado de conteúdos, independente da rede, seja a rede TT, a rede do YouTube, Facebook, Instagram, tem conteúdo que vai ajudar a solucionar o seu problema. É só saber fazer as perguntas. Aí usar essa tecnologia aí a nosso favor, né? Vamos ser inteligentes, ué. Com certeza. E assim, uma forma acaba que fica sendo uma dica, né? Tem dúvida? Pesquisa. É referência em matrimônio, referência em finanças, referência em criação de filho, referência em desenvolvimento pessoal. Pesquisa, livros que falam sobre isso. Tem vários livros que falam sobre essas questões. Né? Eu estava até falando aqui há um tempo atrás que tem um livro que eu acho fantástico, ele é grande, chama No Altar da Idolatria Sexual. É o que eu uso para trabalhar com todo mundo que vem com o desafio da pornografia. É um livro que me ajudou muito. E tem um livro pequeno, um livro curto do pastor Lucinho, que é Pornografia Mata. É um livro pequeno. Eu tenho ele. Então, assim, é só você pegar e pensar que sim, em algum momento alguém numa live vai falar sobre um livro que vai conectar com a realidade que você está buscando. Você entrar no Instagram, se for rolar o feed ali, você vai perceber que tem alguém que trabalha com desenvolvimento ou com relacionamentos, com saúde mental, com TDAH. A dúvida que você tem conteúdo de sobra. A rede social hoje, nós não temos tempo para poder consumir, nós não temos tempo para poder acompanhar tanta evolução que está chegando, tão rápido que a informação está chegando. Então, a dica é, o problema é o tanto que você consome na rede vizinha lá, ou na rede TT lá, ou aqui no Instagram por causa dos rios, muda a semente, porque você vai mudar o fruto. Mudar a semente, se eu estou vendo ensaio de mulheres, se eu estou vendo mulheres... mas é biquíni, é loja de roupa, não tem nada demais, não. Se está trazendo prejuízo, essas lembranças estão refletindo lá na sua cama quando você está com a sua parceira, ou está refletindo lá no banheiro na hora do seu banho, ou no momento que você está lá no selete, lá, muda a semente, porque isso aí já está começando a trazer prejuízos. Então, passa a pesquisar. Você tem uma dificuldade numa relação específica, no trabalho, saúde mental, posicionamento, desenvolvimento, pesquisa sobre isso. Automaticamente o algoritmo vai percebendo que as pesquisas mudaram, vai recomendar mais aquilo que você está buscando agora do que aquilo que você estava buscando antes. Entende? Então é saber fazer perguntas e mudar a procura nessas redes sociais aí. Porque com certeza vai trazer mais saúde do que doença nas relações. É, verdade. E aí, umas dicas, né, que a gente pode dar também para uma boa relação. Eu acredito que você vai ter algumas dicas aí, né, também. Mas uma das dicas que eu poderia dar aqui seria a questão do casal ele manter a privacidade dele. E essa privacidade, tanto relacionado às redes sociais, mas também relacionado à vida deles, né? Por quê? Esse excesso de exposição, ele muitas das vezes ele faz mal para o casal, porque a gente expõe a nossa vida, mas a gente coloca, muitas das vezes, e a maioria das pessoas coloca, a parte boba, né? Coloca o dia que faz um aniversário, coloca o dia do aniversário de casamento, coloca uma festa, coloca uma viagem. Agora, o dia que o marido xingou, vai colocar lá, hoje meu marido me xingou.
Hoje eu estou chateada. Vai colocar? Não vai, né? E essas comparações são o que tem atrapalhado muito os relacionamentos, porque as pessoas têm buscado viver essa vida irreal, que é o que está lá nas redes sociais, né? E nós precisamos tomar cuidado com esse excesso de exposição. Principalmente quem tem aí as redes sociais abertas, né? Sim. E essa privacidade do casal, esse respeito, né, com a nossa individualidade ali, é muito importante. É lógico que a gente vai postar, a gente vai se mostrar, até porque nós, como pessoas públicas, né, nós não somos tão públicos assim, mas somos, né? As pessoas querem saber da nossa vida, né? E é um direito também da gente mostrar quem nós somos. Mas a gente precisa ter limite nisso daí, né? Respeitar as nossas privacidades e essa individualidade de cada um também. Esse momento a sós também do casal, ele é muito importante. E o momento a sós, quando eu falo, é o momento a sós do casal, eu não estou falando do momento a sós, que é o momento a sós ali, falar assim, hoje é o dia sextou do casal, vale night, sem os filhos. Não, é um momento a sós, sabe? Quando a gente vai ali para o quarto, quando a gente vai para a cama e não leva o celular. Porque a maioria dos casais hoje em dia estão indo para a cama, estão levando o celular junto. Aí fica os dois ali, aí vendo redes sociais e mexendo e tal. Então a gente precisa voltar a ter esse tempo onde a gente não tenha esse contato mais, porque a gente precisa voltar a ter esse olho no olho, esse diálogo, essa conversa. E beijo de língua. Beijo de língua, claro, né? Que começa tudo aí, precisa ter, né? Nós já falamos. Quem não assistiu essa live, você deixou de receber, volta lá, vai assistir. Volta lá. Você vai entender, você que está aí perdido no tempo, volta lá, assiste essa live, depois você volta aqui, assiste de novo, você vai entender o que nós estamos falando. É muito importante, mas essa essência, recuperar essa essência, recuperar essa intimidade, né? Ter esse tempo. Eu falo com os meus clientes na terapia de casal, assim, que a gente precisa ter, nem que seja 20 minutos de conexão do casal, de bater papo mesmo, de conversar. Sabe assim, de jogar a conversa fora, quer falar, ou nem que você vai falar mal da vida dos outros, mas você precisa falar, você precisa conversar, você tem que falar de você, você tem que falar dele. Às vezes você não sabe nem a pintinha que tem aqui, ó, do ladinho do seu esposo, você não consegue identificar nem se a sua esposa fez a sobrancelha, se tá diferente, se não tá, por quê? Porque vai para a cama, tá mexendo ali no celular, e na hora que vai deitar, um foi primeiro, um foi depois. E aí, a menina tá falando aí, né? A Laís aí falou do famoso filtro. O meu esposo brinca assim, ele fala assim, se desaparecer, não tem como te achar, porque tá com filtro. E a pessoa não conhece nem como que o outro é naturalmente. Mas assim, voltando, nós precisamos retomar essa intimidade, ter esse tempo de conexão, ter esse tempo de falar mesmo, né? Esse momento a sós, é o tempo de qualidade mesmo, que é o tempo de estar ali. Isso envolve não só o casal, mas envolve família, envolve os filhos, envolve a mesa, né? Que nós já falamos, envolve ali às vezes assistir um filminho, assistir uma série. Lá no meu Instagram eu sempre dou dica de filme, eu sempre dou dica de alguma coisa bacana para assistir no final de semana. O Lito também de vez em quando dá no dele lá, que eu sei. Então, assim... E eu quero aproveitar e falar da Forja. Assistam a Forja. A Forja é um filme para a família. Assistam a Forja. Muito bom. Exatamente. E aí, olha só...
esses momentos, igual, por exemplo, ir ao cinema, as pessoas estão até trocando. Estão trocando por ficar só assistindo em casa, série. Não que seja ruim, mas eu estou falando assim, a gente precisa ter outros passeios. Sabe, por exemplo, um tempo atrás agora, a gente fez uma coisa tão boba, tão simples como os meninos aqui, mas fez toda a diferença para eles, eles amaram. A gente pegou uma mochila, colocamos um forro, colocamos umas frutas, um negócio, nós vamos fazer um piquenique. Fomos no parque. Uau. E aí chegamos lá, colocamos o forrinho no chão, as coisinhas de comer, brincamos lá com eles, se divertiram ali. E foi algo ao ar livre, foi algo assim diferente, passeamos. Por quê? Está tudo muito assim tecnológico, está tudo muito questão de jogos, meninos, adolescentes. Nós precisamos voltar a fazer essas coisas, né? E o casal, a gente falando aqui sobre casal, o casal precisa se conectar, precisa ter tempo a sós, sim. Aqui, se a gente falar que vai sair só os dois, esses dias para trás a gente queria ir ao cinema, assistir a Forja, foi uma briga, porque eles queriam todo mundo ir junto, os meninos querendo. Eu falei, não, é o momento do casal, vai só nós, vocês não vão não. E eles queriam todo mundo ir atrás, e você tem que ver. Não, mas como assim? A gente vai também. Então, assim, precisa ter esse momento de intimidade, de conexão. Outra coisa, tomar cuidado para não exagerar nessa questão da exposição e nem exagerar na questão do excesso da privacidade também, né? Porque a gente precisa se relacionar. Casal precisa se relacionar. Casal precisa ter amigos. Você escolham pessoas que são bons amigos. Pessoas que têm um bom comportamento, uma boa índole, para que você se relacione. Você também não pode se fechar num mundinho ali, ficar, né, só o casal, só a esposa e o esposo, namorado, namorada, um dependente ali do outro o tempo todo, sem se relacionar. A gente precisa sair entre casal, precisa ter aquela resenha, precisa divertir, interagir, conversar. Eu conheço casais que eles têm dificuldades porque eles não se relacionam com outras pessoas, né? Fica só os dois o tempo todo. E ninguém consegue viver só assim também. Na A gente ilha, né? precisa relacionar. E isso, né? Fica ali só uma bolinha ali, não pode, né? É lógico que a nossa família, né? A gente, marido, esposa e filhinhos, são a conexão principal, né? Você tem que cuidar dessa essência, mas a gente precisa relacionar, a gente precisa ter amigo, a gente precisa ter essa vida social também, é importante, né? Outra coisa, ativar a sua inteligência emocional é muito importante com relação às redes sociais. E essas influências, as quais o Ulisses falou aí sobre a questão lá da time life, daquilo que você vai assistindo, que vai aparecendo para você filtrar quem vai ser suas influências, né? Quem vão ser os seus mentores, quem vão ser as pessoas que você vai seguir, quem vão ser as pessoas com as quais você vai estar aprendendo, né? Para que você consiga ativar a sua inteligência emocional, adquirir conhecimento. E falando de relacionamento, a gente precisa ter boas escolhas. Sim. Escolher mentores, escolher pessoas às quais você vai adquirir conhecimento, aprender com boas pessoas, aprender com pessoas que têm bons ensinamentos para você. E eu escolho assim, eu acho que a pessoa tem que ter prova social. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não se mostra uma pessoa que tem uma prova social que eu falo de vida, né? Vida com Deus, uma família bem estruturada no sentido assim, tem algo para oferecer, né? De valores de ensinamentos, de que vive realmente uma vida real, eu não vou me inspirar naquela pessoa, né? É mais Não que as desafiador. pessoas não falem, né? As pessoas falham,
mas a gente precisa ter boas escolhas. Se eu me assento em uma mesa que eu só ensino, alguma coisa está errado aí. Eu preciso me assentar em mesas que eu vou aprender também, porque eu preciso crescer. Eu tenho que fazer escolhas de ir em lugares onde eu vou crescer também. Eu vivo para ser instrumento, para ensinar outras pessoas, mas eu preciso também conviver com pessoas as quais eu vou aprender. Então, nas redes sociais, na tecnologia, eu preciso também seguir, eu preciso ter mentores, eu preciso procurar pessoas que eu vou aprender. Né? Todos os dias nós estamos ali, 8h01 da manhã, assistindo a doutora Ângela. É uma terapia diária, né? Porque foi lá que nós nos tornamos psicanalistas através do Instituto e a gente honra, né, o Instituto a qual nós aprendemos. E vale muito a pena, porque ali tem muita coisa que tem agregado valor na nossa vida. Né? Nós honramos, todos os dias nós estamos lá, né, Ulisses? Vamos lá bater o cartão, porque faz parte da gente, né? Nós estamos conectados com ela. Não é para poder gerar audiência para ela, não é isso, não. Ela tem muito conteúdo, ela usa esse tempo para poder ensinar livre e gratuitamente a todos que estiverem ali. Verdade. Nos dá a oportunidade de conectar com outras pessoas que têm, às vezes partilham dúvidas ou ideias que nós também temos, né, em comum. Então é muito bom porque, assim, é uma grande mesa onde nós podemos assentar como irmãos, poder aprender junto, muitos compartilhando experiências ali. Então, é muito válido esse tempo. E nós, seguindo o exemplo, toda semana estamos aqui produzindo conteúdo, ajudando pessoas, compartilhando nossas experiências, nos conectando com vocês que nos acompanham aqui também e, de alguma forma, podendo ajudar vocês, né? E com isso eu quero agradecer, eu estou olhando aqui, falta 9 para as 10, quase 2 horas aqui nesse bate-papo tão envolvente que, assim, eu fui ver agora que já passou tanto tempo, né? Mas obrigado, Érica, mais uma vez, é um fenomenal estar com você, compartilhar, aprender, eu aprendo muito quando a gente está aqui, é muito bom. Na semana que vem eu vou sentir falta, mas eu vou aguardar a próxima. A Érica vai precisar estar ausente. Semana que vem nós vamos ter uma receita, Semana da Criança. Vamos deixar vocês brincarem com os filhos. Vai brincar com os filhos, vai brincar com o seu marido, vai brincar com a sua esposa, vai aproveitar esse tempo, vai ser criança, né? Vai se conectar. Então é isso. E na próxima semana a gente vai estar anunciando, a gente vai estar de volta aí. Também na sexta-feira seria um pouco complicado poder eu estar também, porque minha esposa vai fazer uma cirurgia dia 17 e eu vou estar assim, em tempo integral, dando suporte, estando ali com ela no hospital, dando os cuidados necessários. Então, dia 17, dia 18, no caso, na sexta-feira, ia ser um desafio para mim também, tá? Então, a Érica precisa viajar, eu tenho aqui minha pretinha para poder cuidar, então nós vamos abrir mão essa semana por questões como essa, que nós acabamos de mencionar aqui, mas na próxima semana nós vamos estar aqui juntos novamente e contamos com a presença de vocês e agradeço de coração por todo esse tempo, por toda essa entrega, pela interação de vocês. A live vai ficar salva, depois a Érica vai publicar, eu vou estar compartilhando aqui também. E eu agradeço que todos vocês que puderem compartilhar e ajudem o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, que nós estamos fazendo de coração, porque nós queremos abençoar o próximo, assim como vocês têm sido abençoados junto com nós aqui também. Ok? Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Depois vocês entram aí, né? Quem ainda não segue o Ulisses, segue lá a página dele, né? Tem muito conteúdo bacana lá. E as meninas aí depois me chamam lá no direct, tá? Um abraço para vocês. Tenham uma boa noite. Tchau, gente. Tchau, Érica. Com Deus. Boa noite. Obrigado. Até mais. Até mais.